também. Gênesis, capítulo de número 12, vamos ler alguns versículos a partir do 1º. Quem encontrou, diga eu vou morar no céu. Quem ainda não, diga eu também. Todo mundo achou, glória a Deus. Diz assim a santa palavra: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você que pode, fecha os teus olhos comigo, papai querido. Lemos a tua palavra, mas sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna. Temos um esboço vindo da parte do Senhor, mas eu peço não aquilo que o esboço tem, mas aquilo que os céus têm para nós. Por isso, Pai, fala com a tua igreja, sê conosco nessa noite, tome a primazia deste ambiente, seja o Senhor em nós, fazendo tudo conforme o teu querer. Assim quem orou vai dizer glória a Deus. Glória a Deus. Tome o seu assento, fique à vontade. Deus abençoe o Mateus, Deus abençoe o Guerreiro, Deus abençoe a Daiane lá atrás, Deus continue abençoando toda a igreja, em nome de Jesus. Eu quero aqui tributar a Jesus a minha gratidão por estar aqui. Sabemos que é de grande responsabilidade, e sempre as nossas mãos estão suando, nosso coração está palpitando, mas eu sei que isso é um bom sinal, que um temor está nos nossos corações, e nós estamos aqui não para fazer outra coisa, senão pregar uma palavra da parte do Senhor, tá bom? Que Deus continue abençoe nossos pastores, questão de viagem missionária, como foi dito. Deus abençoe todos os obreiros, as obreiras. Deus abençoe minha esposa, que agora nós não somos mais 2, mais 3, né? Eu queria que fosse 4 de uma vez, irmão, mas não veio, mas eu estou crendo, né? Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Vamos à palavra. Nós lemos uma palavra muito conhecida de toda a igreja, de todos aqueles que são amantes da palavra, que porventura leem ou já escutaram pregações sobre esse tema, sobre Gênesis capítulo 12. Sabemos que Abraão é chamado por Deus, e a primeira vez que Deus biblicamente chama Abraão é no capítulo 12. E ele traz uma palavra vinda dos céus a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu não te mostrei ainda, mas eu vou te mostrar. E eu serei contigo, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer seu nome, eu vou ser contigo. Se te abençoarem, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou te amaldiçoar também. Eu serei contigo, Abraão. E esse Abraão, agora, ele sai. Nós vamos ler o capítulo 12, nós vamos ver que Abraão agora sai da terra de Harã, mas Abraão era da terra de Ur dos Caldeus, cidade do seu pai, terra do seu pai. Quando Estevão, capítulo 7 de Atos, vai fazer uma pregação falando sobre Abraão, ele vai dizer que Abraão saiu da terra de Ur. Então nós entendemos que Abraão saiu primeiro da terra de Ur dos Caldeus, para depois ir para Harã, para depois cumprir-se assim a palavra do Senhor. E agora esse homem, por nome de Abrão, ele agora tem um chamado da parte do Senhor para sair do meio em qual ele estava vivendo. Para que nós entendamos o contexto, Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia, e ali era uma cidade, um lugar, uma região muito idólatra. Não a Bíblia, mas a história. Não a Bíblia, mas a história diz que o pai de Abraão, Terá, era um tecedor de ídolos, aquele que fazia ídolos para que aquele povo adorassem. Então Abraão até então, ele vai sair desse meio de idolatria, segundo uma palavra vinda da parte do Senhor. Então Abraão agora vai sair com uma promessa. Deus vai chegar a Abraão e vai dizer: olha, Abraão, eu vou te tirar daqui, eu quero que você saia, você ainda não sabe para onde eu vou te mandar, mas eu tenho uma promessa sobre ti, independente de onde eu te leve, eu serei contigo todos os dias. E é assim mais ou menos na vida da gente, nós temos um chamado de Deus, e aqueles que são do Espírito não sabem para onde vai, não sabem para onde estão indo, mas sabem quem está levando, e é o mesmo Deus, o Deus de Abraão. E agora esse Abraão começa a se desenvolver rumo à promessa. Olha, eu vou dar uma terra para você,
e vou edificar você nessa terra, seus filhos vão ser como um grão de areia, e Deus vai falando promessas a Abraão. E missionária Carla, Abrão e Abraão, às vezes eu vou trocar, mas vocês sabem que é as mesmas pessoas, tá? Então, Abraão sai do meio da sua terra, que até então chamasse Abrão. Lá na frente Deus vai trocar o nome dele, quando ele tem quase 100 anos. Mas, então esse homem sai da terra e vai para rumo a uma promessa que Deus estava falando com ele. Ele sai de Harã e agora ele vai rumo a Canaã, que era a terra onde Deus queria dar aquele povo, a partir da descendência de Abrão. E agora Abrão sai de Harã, uma distância de 640 quilômetros, para chegar em Siquém. E agora nós vamos entrar na onde Deus quer falar conosco. Esse homem começa a trilhar a promessa. E durante a promessa, durante a caminhada de Abraão, nós vamos aprender algumas coisas. Abraão é um dos nossos maiores espelhos na fé. Aos Hebreus 11 vai dizer dos heróis da fé. E um dos primeiros é Abraão, que pela fé foi justificado, considerado o amigo de Deus. Abraão, a sua fé é exemplar, e esse homem agora sai do meio da sua parentela e vai rumo à terra prometida, e ele chega a Siquém. E aí eu quero falar um pouco aos nossos corações nessa noite, da parte do Senhor, sobre o tema, os 4 altares de Abraão. Porque Abrão, quando ele sai da terra, ele sai por uma promessa. Mas nós vamos ver na história que esse mesmo Abrão, durante essa história, vai nos ensinar a ter uma comunhão com Deus. Porque se nós olhamos a caminhada de alguém que venceu, nós podemos aprender com ele, sim ou não? Imitar tão grande nuvem de testemunha que nós estamos rodeando. Então Abraão é um desses heróis da fé. E agora Abraão, quando agora chega em Siquém, ele faz o primeiro altar. O primeiro altar de Abraão é muito importante. Todos sabemos o significado de altar. Altar significa lugar de adoração, lugar de rendição, lugar de sacrifício, lugar de entender que Deus estava nesse lugar e ali criar um memorial para Deus. E agora Abraão sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, mas Abraão agora começa a levantar altares ao Senhor. E o primeiro altar que Abraão levanta em Siquém é o altar da disponibilidade. Quando Abraão chega em Siquém, Deus fala com ele, olha, essa terra que você está pisando, eu vou dar a vocês. Abraão invoca o nome do Senhor e levanta um altar dizendo, Deus, eu estou disponível para que essa promessa se cumpra na minha vida. E nós temos que aprender com Abraão, porque Abraão, além de ter uma promessa, ele se coloca disponível. Se eu for perguntar aqui, irmã Michele, quem tem promessa, todo mundo levanta a mão. Mas se eu for perguntar quem está disponível, quem sabe muitos ficarão em dúvida. Porque ter a promessa, irmã Rose, é uma coisa, estar disponível para Deus é outra. E Abraão não vai nos ensinar a levantar um altar da disponibilidade. Olha o que significa Siquém, onde Abraão levanta o primeiro altar. Siquém significa ombros ou costas. Ou seja, Abraão está dizendo, eu estou disponível para carregar esse propósito, custe o que custar. Abraão estava dizendo, olha, eu vou levantar esse altar ao Senhor, aqui em Siquém, dizendo que os meus ombros serão para carregar a promessa do Senhor, para se cumprir na minha história. Significa ter disponibilidade para cumprir o propósito, disponibilidade para se gastar em prol de um projeto de Deus. Muitos de nós temos promessas, muitos de nós, Deus já nos visitou, sim ou não, igreja? Quem já escutou a voz de Deus aí? Quantas vezes Deus falou conosco e nós temos promessas? A promessa maior do crente é alcançar a terra prometida, Nova Jerusalém de Deus. Mas para isso nós temos que nos colocar disponíveis. E o primeiro altar que nós temos que levantar nessa noite é o altar da disponibilidade. Quando Jesus vai trazer a parábola do casamento, que ele está fazendo uma festa, uns vão dizer para ele, não, eu não posso, eu comprei uma junta de boi, não vai dar certo, olha, eu estou casando, não vai dar certo, e nesse tempo será como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e é mais ou menos isso. Abraão vai nos ensinar que não adianta ter uma promessa, eu tenho que estar disponível para que ela se cumpra na nossa vida. Porque Deus nesse tempo está perguntando, como está o nosso altar da disponibilidade?
Michael, como está o nosso altar da disponibilidade para que a promessa dele se cumpra na minha e eu, através dela, se cumpra a promessa na vida de outros? Porque nós estamos em um culto muito abençoado. Eu estou vendo todo mundo bonito, cheiroso aí, graças a Deus. Mas Deus sabe qual é a nossa disponibilidade para que a promessa dele se cumpra. Porque até aonde nós estamos dispostos para ir em prol da promessa? Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa vai custar muito. Eu vou lhe dizer além, a promessa vai custar tudo de você. Se te pregaram um evangelho facilitador, te pregaram um evangelho que não foi o que Jesus pregou. Ele vai dizer, olha, vocês acham que eu vim acalmar as coisas? Eu vim trazer espada, porque o evangelho é renúncia e renunciamos tudo o que nós temos. Quem não renunciar tudo o que tem não é digno de ser o meu discípulo. Evangelho sem disponibilidade para carregar a cruz não é evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho, mas estão pregando um evangelho a qual Jesus é tudo, Jesus faz tudo, mas você não precisa fazer nada. E Jesus está dizendo a nós, olha, levante o altar da disponibilidade de gastar tudo que você tem em prol do meu nome. Abraão estava levantando um altar da disponibilidade em Siquém, dizendo, eis aqui, Pai, Deus, eis aqui os meus ombros, as minhas costas para carregar essa promessa aonde o Senhor me guiar. E é mais ou menos assim, nós não sabemos para onde irmos, nós não sabemos para onde estamos caminhando nessa terra, mas eu sei que o meu caminho talvez seja diferente do seu nessa terra, mas um dia, Diácono Wesley, nós vamos nos encontrar na Nova Jerusalém dizendo, valeu a pena levantar um altar de estar disponível na presença do Senhor, haja o que houver, for aonde for, porque Abraão, quando Deus fala com ele, sai da sua terra, ele diz, agora, só fala para onde, de que jeito que é, eu não preciso saber nem o destino final, eu só preciso escutar a voz do teu poder na minha vida. Porque, Mateus Nogueira, diácono, quem não está disponível para o propósito de Deus, enquanto nessa terra estiver, não estará apto para alcançar a terra que Jesus nos prometeu. Todo mundo, Michael Moura, está interessado em ir ao céu, mas poucos estão disponíveis a carregar Jesus nos dias de hoje. Todo mundo, se você for perguntar na sociedade, principalmente no Brasil, você quer ir para onde? Para o céu. Mas qual é a sua disponibilidade para Cristo nesses dias? Porque os dias são corridos. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, mas eu acordo e acabo o dia, eu falo, meu Deus, nós já estamos no dia 16 de fevereiro. E a pergunta que ecoa dos céus é, como você está disponível? Você que fez um projeto de vida e diz, Senhor, esse ano eu vou estar me disponível para o Senhor, esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu vou fazer obra, mas o tempo está nos sugando, nós temos que aprender a remir o tempo para nos colocar disponíveis para Deus. Daniel, um exemplo de um jovem sátrapa, governador da Babilônia, ajudava ali o seu senhor a governar, mas a Bíblia vai dizer que Daniel era disponível, orava 3 vezes ao dia. Daniel nunca se colocou indisponível ao céu, mesmo que existisse um decreto que disse, se orasse, vai para a cova, porque deixa eu te dizer uma coisa, quem está disponível para o céu também abre os milagres disponíveis na terra. Quem se coloca disponível para o céu não se vê sozinho, pode até ir para a cova, porque o evangelho de Cristo pode nos levar às covas, aos leões, mas leão vai ter que jejuar para crente que se coloca no altar da disponibilidade. Irmão Yuri, os tempos são difíceis, Jesus vai dizer, grande é a seara, mas poucos são os disponíveis para se tornarem ceifeiros. Mas Abraão, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar da disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Porque a voz de Deus está ecoando, como em 4:23 de João. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. A parte A do versículo é maravilhosa. Eis agora que os verdadeiros adoradores se revelarão. Mas a parte B diz que Jesus, que o Pai, que Deus está procurando
Se ele está procurando, é porque está faltando disponibilidade. E essa disponibilidade começa de nós. Não começa de Deus é a promessa, comigo é a disponibilidade para que ela se cumpra, porque eu tenho uma certeza, de Deus nunca vai faltar promessa, e também nunca faltará remanescentes, mas eu estou pregando para uma igreja que vai se colocar no altar da disponibilidade, dizendo: Deus, eis aqui os meus ombros para carregar o peso do teu evangelho, alegre, porque o Senhor é fiel e não me desampara. Quando Isaías, capítulo 6, verso 8, Deus vai dizer algo muito interessante a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu vejo ecoando na eternidade até os dias de hoje: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é um quartel-general, a nossa guerra é lá fora. O altar de se colocar disponível é aqui, para que lá fora Deus te use. Mateus, mas eu não tenho oportunidade de pregar. Mas você trabalha numa empresa, tem colega de trabalho. Mateus, eu não tenho oportunidade de cantar. Mas dentro do lugar onde você está inserido, Deus sabe aonde te colocou, e Ele quer uma pessoa ali disponível para que Ele possa usar. Deus quer levantar nesses tempos profissionais disponíveis, médicos disponíveis, advogados disponíveis, padeiros disponíveis, confeiteiros disponíveis, pessoas que irão pregar o evangelho, porque dizem: eu estou levantando um altar na minha vida da disponibilidade, haja o que houver, eu vou cumprir a promessa de Deus. E a promessa de Deus, Atos 2,39, se diz respeito a nós e a todos quanto o Senhor chamar. É pregando todo dia, é disponível todo dia, é querendo todo dia, é levantando o altar da disponibilidade. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta nós sabemos, quando Isaías diz: eis-me aqui, Hinene. E Deus está clamando nos dias de hoje, dizendo: onde estão os altares da disponibilidade? Porque se é para vigília de noite eu não posso, se é para o ciclo de oração de manhã eu não posso. Nós tivemos uma vigília aqui para a glória de Jesus sexta-feira. Quem esteve aqui? Abençoada. Cadê a diaconisa Rafaela? Eu estou revestido, não sei se tu está vendo, mas eu estou aqui revestido de poder. Nós saímos daqui avivados, e Deus está te dizendo: aonde você estava quando eu te chamei para a vigília e você não estava disponível? Eu não estou dizendo para aqueles que tinham alguma coisa marcada, eu estou dizendo para pessoas que não tinham nada e dizem: eu não posso. Mateus, você me fez sair de casa num domingo para escutar uma palavra dessa, meu irmão. Se eu pudesse pregar o que eu queria, eu estava pregando Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas só é cheio do Espírito Santo quem levanta altar de disponibilidade. Agora, Abraão sai de Siquém. E agora ele vai para um lugar chamado Betel. Entre Betel e Ai. Betel, casa de Deus. Ai, toda a destruição, montão de ruínas. Abraão agora vai descer a este lugar, diácono Adson, e agora Abraão vai levantar um altar ao Senhor neste lugar, entre a casa de Deus e um montão de ruínas. Abraão estava dizendo assim: eu estou levantando esse altar entre essas duas cidades, para dizer que eu estou separando o que é para ser separado. Eu estou santificando, eu estou me colocando separado, no lugar que é para ser colocado separado. E ali Abraão levanta o altar da santificação. Nesses dias de hoje, além de estar disponível, nós temos que santificar as nossas vidas cada dia mais. Mateus, o que é santificar? É me colocar separado para Deus, disponível para Deus, colocado em um lugar onde Deus nos ache na prateleira do céu e diga: eu vou usar o Zé Iron lá na mecânica, onde ele estiver. Eu vou usar o irmão lá no banco, naquela fila que tu estiver. Deus está te procurando, dizendo: ei, eis-nos aqui para nos usar, Senhor. Deus está procurando e dizendo: como está o nosso altar da santificação? Porque separação ou santificação fala de decisão de ser diferente. Estão pregando um evangelho que Jesus só quer o teu coração. Mentira do diabo. Mantenha purificado o corpo, alma e espírito.
Estão pregando um evangelho que pode vir de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. E Jesus disse, sem a santificação, aos Hebreus, o escritor vai dizer, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Temos que começar a levantar esse altar de ser diferente. Antigamente, eu estava dizendo isso aos jovens, antigamente você conhecia um crente de longe, hoje você conhece um crente só de perto, vivendo na casa dele. Se tem uma pessoa que aqui tem autoridade de falar que eu sou crente ou não, é minha esposa. Porque nós estamos muitas vezes no exterior muito bonitos, mas Deus está nos conhecendo e está sabendo que o altar da santificação está quebrado diante das nossas histórias. Como está o nosso altar da santificação? Separação ou santificação fala de ser diferente, andar diferente, falar diferente, agir diferente e principalmente reagir diferente. Quer conhecer alguém? Preste atenção nas reações dela, porque a ação é premeditada, reação é espontânea. Já viu aquela frase? Quando eu vi eu não me conheci, na verdade agora que você se conheceu. E Deus com essa palavra está nos dizendo, ei, como está o altar da santificação, a separação entre o que é de Deus e o que é um montão de ruínas do mundo. Santificação é estar separado para um propósito, mas não por obrigação, por amor. Por que você não faz isso? Porque o meu pastor não deixa. Hipócrita. Por que você não vai naquele lugar? Porque disseram que eu não posso. Nós temos que parar de viver esse evangelho terceirizado. Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Nós temos livre acesso à sala do trono. Eu não estou desmerecendo o que as nossas lideranças dizem. Eu estou te influenciando a viver um evangelho a qual Jesus sopre no teu ouvido através da santificação o que você deve ou não dizer e fazer e andar e agir. Não é por obrigação, é por amor. Mateus, eu vou dizer, Diácono Marcos Antônio, por que hoje não acontece tantas coisas mais como antigamente? Porque as pessoas vêm porque tem que vir, não porque amam Jesus. Por que você veio nesse culto? Porque hoje é domingo e eu tenho que ir Aí o ministro de louvor sofre, o pregador sua e nada acontece, porque Jesus não se move por uma coisa mandada, mas quem faz com influência de um altar de sacrifício, dizendo, eu vou porque eu amo, porque eu sou separado, e ali eu vou adorar o meu Senhor. Porque nós vivemos um tempo onde nós perdemos o amor sincero. Nós viemos à igreja porque é domingo. Nós viemos à igreja porque senão o fulano vai dizer que eu não fui. Eu vou à igreja porque senão a minha consciência vai me constranger. E aonde está o amor por Jesus? Eu vou mais profundo um pouquinho. Se nós amássemos Jesus da forma que nós cantamos, a nossa adoração seria outra, e esse templo seria tomado da glória de Deus. Porque a palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei ali no meio deles. Mas não é 2, 3 obrigados, é 2, 3 reunidos porque amam a Jesus. Nossos irmãos escondidos na Coreia do Norte, debaixo da terra, nos sótãos das casas, nas cavernas, a glória de Deus resplandece. Porque não estão ali porque são mandados, mas porque amam Jesus. Nós temos que nos colocar separados por amor. Por que você não faz isso? Porque eu amo Jesus, eu posso, mas eu não quero. Por que você não prostitui? Porque eu não posso. Não, é porque eu não quero. Poder eu quero, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, porque eu amo Jesus e Ele é o meu amor perfeito. Se eu quiser sair daqui hoje, passar no bar na esquina, eu passo, mas eu não quero. Eu já encontrei o amor da minha vida. Porque o vazio interno de dentro de nós só se completa pelo que é eterno. Porque quando eu me coloco separado por amor, meu irmão, Paulo aos Coríntios 13 vai nos dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada seria. Nós podemos cantar os melhores hinos, se não for por amor, não vale. Nós somos 60 milhões de evangélicos aproximadamente no Brasil. Mas eu arrisco dizer que nem metade é por amor, mas por interesse, por medo do inferno. Eu não estou te dizendo que você não tem que temer, eu estou te dizendo que a chave para encontrar Jesus é o amor. Esse amor, ele tem que fazer valer mais do que as minhas atitudes externas. Diácono Rubens, olha o que Paulo vai dizer: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Porque o amor é a chave da santificação. Eu não peco porque eu não posso, eu não peco porque eu não quero, porque eu já encontrei um Salvador. Você não entrou nessa casa hoje porque alguém te mandou, foi porque existe um amor aí dentro, e Deus está dizendo: deixa eu levantar novamente esse altar da santificação em amor, me deixa mudar a sua história por amor, me deixa transformar os seus caminhos por amor, me deixa transformar os seus pensamentos por amor, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Por que que nesse tempo muitos vêm e muitos vão? Porque não vieram por amor. Precisamos voltar a levantar o nosso altar e a nos santificar, não por obrigação, mas por amor. E quando eu falo de santificação, me colocar separado para. Por que você jejua? Porque eu amo Jesus. Por que você ora? Porque eu amo Jesus. Eu tenho aprendido, Nayane, eu tenho aprendido a orar ao Senhor, dizer: Pai, eu não estou aqui porque meu pastor pediu para eu estar aqui na segunda e na quarta. Eu não estou orando aqui no meu trabalho, não estou lendo essa Bíblia por outra coisa, se não ser porque eu te amo, Jesus. Porque se não tiver amor, pode ler a Bíblia 60 vezes, 100 vezes, nada seria. Paulo está dizendo das maiores coisas, dos maiores ministérios, das maiores atitudes, mas sem amor, nada satisfaz e nada tem valia diante de Deus. Por isso muitos naquele dia vão dizer: Senhor, mas em teu nome. Jesus fala assim: eu não te conheço, tu fez, mas não foi por amor. Mas eu preguei, mas eu cantei lindas músicas, eu compus melodias que impactaram vidas, Deus. Tu fez isso para receber na terra, mas os que fazem por amor, vinde a mim, benditos do meu Pai, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Nós precisamos voltar a levantar o altar entre Betel e Ai. A casa de Deus ou um montão de ruínas que esse mundo está. Por quê, Mateus? O mundo faz por recompensa, a igreja faz por amor. Eu vou dizer de novo. O mundo aí fora faz tudo o que faz por recompensa. A igreja faz tudo o que faz porque Ele nos amou primeiro. Porque nós estamos entendendo que se não nos colocar disponíveis e não nos levantar um altar de separação com esse mundo por amor, não alcançaremos a promessa da terra prometida de Jesus. Porém, mesmo que esses altares estejam levantados, você esteja disponível, esteja se santificando a cada dia, não é sinônimo que tudo vai dar certo na sua vida. Abraão e Siquém levanta o altar e invoca o nome do Senhor. Entre Betel e Ai, ou Ai, levanta o altar e invoca o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que um 12:10, e houve uma grande fome naquela terra.
Não é porque você se santifica, não é porque os altares da sua vida e da minha vida estão levantados, que as coisas não vão bater nas nossas portas. Abrão estava caminhando no rumo da promessa, porém, haverão e houve dias difíceis, mesmo vivendo dentro do propósito. Eu estou dizendo para pessoas que estão com os altares levantados, e estão vivendo dias de fome, dias difíceis, e Deus está dizendo: olha, não confunda dias difíceis com a falta do meu cuidado. Mesmo no dia da fome eu sou contigo, não saia do propósito. Mas Abrão não entende isso. Ele desce ao Egito, e Egito é lugar de escravidão, lugar onde não é o propósito de Deus para o povo dele. Mas agora, Abrão desce ao Egito, diaconisa Janaína, e todo mundo que sai do propósito começa a descer, e Abraão desceu ao Egito. Todo mundo que sai do propósito começa a degradar a vida, começa a mentira. Abraão vai dizer: olha, Sara, tu é muito bonita, vamos conversar um negócio aqui, vamos dizer que tu é minha irmã, porque senão eles vão me matar. E já começa uma coisa errada. Eu sei que lá na frente a Bíblia vai dizer que eles eram meio irmãos, mas a Bíblia vai nos ensinar, os hebreus, fugir de todo pecado e de todo embaraço. Deixa eu te dizer, você não pode estar em pecado, mas Deus está dizendo: tira todo embaraço. Abraão começa a dizer, missionária Cida, vamos dizer que você é minha irmã. A mulher vai parar dentro da casa do faraó. Deus, pela infinita misericórdia, começa a castigar faraó por conta de Sara e de Abraão. Isso se diz respeito de que quando, Gerson, nós saímos do propósito de Deus, as pessoas que estão no nosso lado também sofrem. Diga para mim, uma casa a qual um não vai bem, essa casa vai bem? Não. Porque o propósito de Deus com as nossas vidas é levantar altares, mas não descer ao Egito no dia da escassez. Nós passaremos pelos dias de escassezes, mas Deus está dizendo: não confunda dia difícil com falta do meu cuidado. Você já é próspero não pelo que come, não pelo que tem, mas pelo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Lugar de facilidade, de fartura, o Egito era, mas não era o lugar que Deus te chamou para estar. Eu não sei você, mas eu já escutei pessoas que saíram da igreja, saíram do propósito, saíram do lugar da bênção e dizem: eu estou melhor do que quando eu saí da igreja, do que quando eu estava na igreja. Sim ou não, gente? Eu estou melhor. Há caminhos que para o homem são de bênção, mas o final é a morte. Quando nós entendemos que está fora do propósito por uma fartura, é maldição. Abraão vai dizer assim: olha, eu vou descer ao Egito, mas ele começa a trazer consequências para a sua família. Imagina, quase que toma uma mulher dele à força. Começa a trazer consequências para si e para quem está ao seu redor. Mas em tudo, Deus está querendo trazer de volta para o centro da vontade dele. Às vezes você veio nessa casa hoje de oração, de adoração, não porque está tudo bem, é porque está tudo ruim. Deus está dizendo: está tudo ruim na sua vida, porque eu estou tentando te trazer de volta para o propósito. Mesmo que vai ter dias de luta no propósito, mesmo que nós seremos perseguidos no propósito, mas para quem está no propósito, Jesus disse: e eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas não desça ao Egito, não volte às velhas práticas, não volte aos velhos fazeres da vida. Mas Abraão agora, ele vai sair do Egito. Quando ele sai do Egito, Abraão agora invoca o nome do Senhor aonde? Entre Betel e Ai. Abraão disse: eu fiz coisa errada, eu não devia ter descido para o Egito. Agora eu vou voltar aonde? Vou voltar e invocar o nome do Senhor no altar de santificação.
Talvez, por um momento breve, tu teve um deslize, Deus está dizendo, volta hoje ao altar da santificação. Não é para tirar a vida, é para voltar ao altar da santificação. E altar de santificação é lugar de rendição, lugar de arrependimento e lugar de voltar à promessa nas nossas histórias. Porque agora Abraão vai sair de Betel e de Ai e vai chegar a Hebrom. E em Hebrom, depois de ter ido em Betel e em Ai, depois de ter se separado de Ló, seu sobrinho, ele vai para Hebrom, sentido a promessa de Deus. E agora, Hebrom significa a amizade, a comunhão e a aliança. É em Hebrom, missionária Carla, que Abraão levanta um altar de adoração pela renovação da aliança. Deus faz a mesma promessa, confirma a mesma promessa de Gênesis 12. Ele vai falar de novo dizendo, Abraão, você deslizou, desceu para o Egito, mas aqui em Hebrom eu refaço a minha aliança contigo, porque a promessa continua de pé. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que estão fugindo do propósito. Deus está dizendo, eu te trouxe aqui hoje para você levantar o altar que está quebrado, o altar da aliança, o altar da amizade, o altar da comunhão. Meu irmão, não adianta ser amigo do mundo, automaticamente nos constitui inimigos de Deus. Coisa boa é ser amigo do Espírito Santo. Você pode estar sozinho, mas Ele está contigo. Você pode ser abandonado, mas Ele está contigo. A sua mão pode se esquecer, a sua mãe pode se esquecer, o seu pai pode se esquecer, todavia Ele não se esquecerá de nós, porque o interessante é ter a comunhão com Deus. Levante o altar da renovação da aliança nessa noite. Abraão, quando está no Egito, ele não levanta altares, mas Abraão, quando sai, ele diz, eu preciso renovar a minha aliança com Deus agora. Eu vou levantar um altar em Hebrom, porque quem está no propósito, a aliança de Deus com ele também é perpétua. Mateus, mas eu perdi muito tempo, e Deus está te dizendo, a promessa ainda está de pé. Quando Abraão voltou ao propósito, saiu do Egito, Deus falou com ele. Mateus, Deus não fala comigo mais, como está o seu altar de rendição a Ele e da aliança com Ele? Deus falou com ele, renovou a aliança que outrora tinha feito com ele. Abraão agora levanta um altar em adoração, dizendo, bendito és o Senhor, que refez a aliança comigo. Nós temos que ter o altar da disponibilidade levantados, irmão Edson Lizardo. Nós temos que ter o altar da separação e da santificação ao Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, vai dizer, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas agora Abraão sai de Hebrom. Ele sai de Hebrom e vive alguns anos. Abraão, quando saiu de Ur, saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. E a promessa é que dele faria uma grande nação, mas Sarai, até então, Sara era estéril. Ao ponto de querer tomar um caminho que Deus não tinha, um atalho, e nasce Ismael de Agar. Mas a promessa de Deus não precisa de atalhos, ela precisa de resiliência e altar levantado. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa disponibilidade, da nossa santificação e da nossa aliança levantada com Ele. Abraão já velho, com 100 anos nasce Isaque, no capítulo de número 21. Abraão nasce diácono divino. E agora o riso da casa acontece, Isaque. Sara tem 91 anos quando Isaque nasce. Mas depois que Isaque nasce, Abraão não levanta altar.
Deus nos dá a promessa se cumpre, mas os altares não são mais levantados. Aquele que era conhecido por um levantador de altares, aquele que era conhecido de Deus, agora para de levantar altares. E a pergunta é: como estão os nossos altares na nossa presença com Deus? Porque a promessa nasceu, Isaac nasceu. O riso da casa foi tão grande que tirou até a vontade de fazer altar. Eu uso esse tema, esse texto, esse codinome para que você entenda. Por isso que às vezes Deus nos torna um crente na taca. Porque é só na taca que nós adoramos. É só na taca que o altar é levantado. Mas Deus está te dizendo: ei, eu não preciso te dar taca, eu preciso só que você continue levantando altares na sua história. Um altar de reconhecer quem eu sou, um altar de se dobrar diante de mim, um altar de me adorar, não porque eu faço alguma coisa, mas porque você me ama. Isaac nasce e altar nada. E Deus faz o seguinte: Isaac nasce no 21, no 22, Deus fala assim, capítulo 22, Abraão! E a Bíblia vai dizer, e Deus colocou Abraão em prova. Faz o seguinte, Abraão. O Abraão, pega o menino. Eu quero ele como holocausto. Vai lá até Moriá e vamos sacrificar. E agora ele pega esse menino e vai rumo a Moriá. Ele acorda bem cedo, pega o jumento, chama os servos, corta a lenha, põe um menino. E aqui não é menino. Nós acostumamos a ver os desenhinhos na salinha e ver Isaac pequenininho pegando na mão do pai. Isaac já tinha 36 anos para 37 anos quando subiu a Moriá com Abraão. Ele não era um menino, já tinha 37 anos de idade. Levando em consideração que Sarai morreu com 127. Mais ou menos 36 anos de idade. E agora pega aquele homem, fala, vamos ali. Porque tem coisa que Deus coloca na nossa mão que se torna grande e nós paramos de levantar altares. Vamos ali no Moriá, um caminho de 3 dias. E eu penso o que passava no coração de Abraão. Quando ele chega no Moriá, a Bíblia vai dizer que antes de sair de casa, ele não fala com a esposa, não fala com Sarai. Porque aqui está dizendo de altar que é só você e Deus, irmã Rose. Não tem nada a ver com o varão aí não. Gonçalo, tem altar que Deus está requerendo de você, que não vai depender da irmã Lucilene. Nós temos a mania de colocar a culpa no outro, pela responsabilidade de levantar o altar que é nosso. Levanta cedo, leva 3 dias. Diz aos servos quando chega ao pé do monte, na terra de Moriá: fique aqui, que eu e o menino vamos adorar. E depois vamos descer. A fé de Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac até das cinzas do holocausto. Mas ele sobe, diácono divino, a Moriá. Irmã Marlene, ele está subindo com o seu filho Isaac. E agora ele sobe ao monte Moriá. Olha o que significa Moriá: revelar ou mostrar. Deus estava dizendo a Abraão: ô Abraão, agora eu quero saber se a sua entrega é total. Eu sei que você é disponível, eu sei que você é separado para mim, eu sei que a aliança está de pé, mas eu quero saber se a entrega é total. Eu vou dizer o que Deus colocaram no meu coração. Nas nossas vidas, Jesus é o único. Sim ou não, gente? Na vida de quem Jesus é o único aí? Mas Ele está nos dizendo nessa noite: eu não quero ser só o único, eu quero ser o primeiro. Abraão, pega o seu filho, o seu único filho. Abraão tinha quantos filhos? 2. Porque se for o segundo, Jesus não quer. Deus era o Deus de Abraão, mas tinha perdido o primeiro lugar no coração de Abraão. E Deus está nos dizendo nessa noite: está começando
você precisando, na verdade, levantar um altar de entrega total, onde eu não seja somente o único, eu seja o primeiro na sua vida. Deus ainda era o único Deus de Abraão, mas Ele queria saber se ele ainda era o primeiro no seu coração. Te provei para saber o que estava no seu coração. E pelo Espírito de Deus, eu sei que para nós aqui, Deus é o único, sim ou não, gente? Mas Deus está perguntando, eu ainda sou o primeiro no seu coração? Eu sou o primeiro pensamento quando você acorda? Eu sou o primeiro pensamento no dia da prova? Eu sou o primeiro pensamento no dia da angústia? Eu sou o primeiro pensamento quando bate a fome na sua história? Porque nós crescemos, nós evoluímos, e Deus está falando, conserte o altar da entrega total. Se for pela metade, eu não quero. Se for para ser o segundo na sua história, eu não quero. Chegaram ao lugar que lhe havia indicado. Ali, Abraão levantou um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Mas do céu um anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Nós precisamos voltar a ter o mesmo sentimento que tínhamos quando saímos da onde nós estávamos. O mesmo eis-me aqui, ó, irmão Léo, irmão Marlene, é o mesmo eis-me aqui que Abraão disse a Deus quando ele estava saindo da terra dele. E Deus está dizendo, eu quero que eu volte a ser o primeiro. Quando você me aceitou, lembra que tudo não era segundo o que você pensava, mas era segundo o que eu te dizia. Esse altar está quebrado nas nossas histórias. O altar da entrega total. O altar de dizer, Deus, Tu não és só o único na minha história, Tu és o primeiro na minha vida. Não faça mal ao menino, por quê? Porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Se coloque de pé, já estou encerrando. Talvez você chegou aqui esperando escutar uma palavra diferente, vamos dizer assim. Mas eu tenho uma certeza, essa palavra, ela vem da parte do Senhor para nos consertarmos o altar. Deus quer nos abençoar, mas Deus quer primeiro que nós reparemos os altares. O altar da disponibilidade. Jesus, eu estou aqui para tudo, irmão, vamos fazer um negócio, não posso. O altar da santificação e da separação para Deus por amor. E a pergunta que pleiteia o nosso coração, a minha alma é: quais são os altares na minha vida que eu preciso voltar a edificar? Feche os teus olhos comigo. Como está a sua aliança com Deus? Será que você não parou de edificar altares no meio da sua história? Altar levantado é sinônimo do propósito de Deus nas nossas histórias. Porque não vale a pena só se emocionar, não, meu irmão.
Não adianta ter canções muito bonitas. Deus sabe do altar que está quebrado na sua história. Não adianta clamar fogo do céu. Elias primeiro restaurou o altar, colocou pedra na onde deveria ter colocado pedra, para depois Deus descer com fogo do alto. Como eu disse, eu gosto de pregar, Espírito Santo desce sobre nós, mas Deus falou comigo, Deus falou conosco, dizendo: ei, primeiro repara o altar da sua história. Porque se o altar não estiver de pé, a promessa não se cumpre, meu irmão. Eu quero orar contigo, depois de adorarmos ao Senhor. Você saiu de casa e essa semana você vai viver coisas em Deus, onde os seus altares vão ser colocados em prova. O altar da sua disponibilidade para Deus, o altar da sua santificação para Deus, o altar da sua aliança para Deus, o altar da entrega completa e total para Deus. Por isso, reflita ao Senhor nessa noite. Como estão os seus altares, mulher? Seja um momento de lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, cantado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Seja o momento de lágrimas vazias. Como estão os seus altares? Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Em nome de Jesus, Pai, prega a tua palavra, que tu colocares no meu coração, conforme o Senhor colocar. Que ser mais fiel possível, Senhor, me propus a isso. Eu peço ao Senhor Jesus, que
E cada um que está nessa casa de adoração e de oração, que os nossos conceitos sejam revistos nessa noite. Meu Deus, não nos deixa ser iludidos onde os nossos altares estão quebrados. O altar da disponibilidade na tua obra, o altar da disponibilidade para ser usado. Senhor, repara o altar da santificação por amor. Esse irmão, essa irmã que está orando dizendo: me ajuda a fazer por amor, não porque eu estou sendo mandado a fazer. Pois eu sei, Senhor, que se fizermos por amor, o Senhor vai nos encontrar de forma sobrenatural. Eu sei, Pai, que se o amor estiver no nosso coração, os nossos cultos não serão mais os mesmos, as nossas vigílias não serão mais as mesmas, porque não estaremos aqui porque alguém pediu, mas porque amamos o Senhor ao tal ponto que não podemos ficar longe da onde o Senhor está se manifestando. Meu Deus, ajuda-me, ajuda a minha casa, ajuda a minha família a manter o altar da aliança e da amizade com o Senhor. Senhor, não deixa-nos ser iludidos e naquele grande dia chegar diante ao Senhor e o Senhor dizer: eu não vos conheço. Deus, levanta em nós e cria em nós um dispositivo que nos leve não à ilusão, mas à simples consciência de que estamos fazendo a coisa certa, porque somos teus amigos. Porque o Senhor não precisa de mais funcionários, o Senhor precisa de servos que não são só servos, mas são amigos também. Meu Deus, que nessa noite levantares sobre nossas vidas, levanta altares sobre as nossas vidas da entrega total, Senhor. Não nos deixa viver uma vida de entrega parcial, Senhor. Nós entregamos diante ao Senhor os Isaques das nossas histórias em sacrifício total ao Senhor, porque dizemos: o Senhor não é só o único, mas o Senhor é o primeiro da minha vida. Meu Deus, ajuda este irmão, esta irmã a viver o genuíno evangelho para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os altares que Abraão levantou em adoração a Ti. E eu sei que nós alcançaremos a Tua promessa, assim como Abraão alcançou a Tua promessa. Assim, meu Pai, como foi velho de anos Abraão e descansou vivendo a promessa do Senhor e se tornando o pai da fé, meu Pai. Ajuda, Pai, este irmão, essa irmã que chegou aqui incrédulo, meu Pai, com a promessa. Ajuda, meu Pai, a levantar este altar. Levanta-nos para a glória do Teu nome. Assim, Pai, eu oro, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você que pode, glorifica o nome de Jesus uma vez mais. Aleluia.